Aquela mulher ricona que disseram que vinha aqui hoje, que veio hoje de 11 horas, estava marcada. Ela olhou e disse, era bom vir um elevador aqui. Meu funcionário trabalha com isso. Eu não mandei ele aqui para fazer um orçamento. Olha, nada tem não, pelo amor de Deus, porque ela viu, mas já foi Claro. A gente não pode dizer uma coisa dessa, Não, sabe não, que não. vai acontecer, né? O bicho que deu uma Você vai. Sim, é isso que eu queria saber. Eu disse, então vamos. Ai, porque eu estou com um compromisso com ela aqui, ela já tinha me alertado. Aí eu falei com Karina, ela disse, não, a gente resolve. Resolve, daquele jeito, Rodrigo. Eu entrei para organizar, eu estava organizando. Aí eu Meus irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e trabalho. Na tarde de hoje nós teremos o palestrante convidado, nosso irmão Estevão Coimbra, da Associação Espírita lá de Silas, que ele fará o estudo do Evangelho e o tema é perda de pessoas amadas. Há cerca de 30 dias atrás, a nossa irmã Wanda, presidente da nossa casa, voltou para a verdadeira vida. E essa é uma oportunidade que nós vamos ter de agradecer a Deus pela convivência que nós tivemos aqui com Wanda, esses anos todos de trabalho e dedicação à nossa casa e à causa espírita. Foi uma alegria muito grande conviver com Wanda durante todos esses anos e ser testemunha do trabalho incansável que ela teve nessa casa, onde ela sempre sentia a alegria de estar conosco em todos os trabalhos, no lar geriátrico, que ela trabalhava com tanta dedicação e com tanto zelo. Alguns dos seus familiares estão aqui presentes, certo?
E aqui ao meu lado direito está o seu companheiro de jornada, o nosso irmão Mário, que também é adepto da nossa doutrina, está ligado à Liga Espírita. Vou passar a palavra para o nosso irmão Mário, que ele quer fazer alguns comentários.
Nesse momento, passamos a palavra ao nosso irmão Estevão Coimbra, que fará a palestra da tarde de hoje. Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas, aquele fundamento que não existe outro além do que já está posto, o único mediador entre Deus e os homens, como bem dizia o apóstolo dos gentios, Senhor Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos de paz e de muita harmonia continuem se derramando sobre as nossas pequeninas, limitadas consciências, a fim de que nesses momentos tão importantes para cada um de nós possamos despertá-las e descobrir no seu bojo a preciosidade das leis eternas que ali estão inseridas, e nesse despertar podermos colocá-las em prática no dia a dia de nossas existências, e assim superarmos com mais tranquilidade, com mais confiança e esperança as dificuldades que ora atravessamos. Dificuldades estas que jamais devemos esquecer, que fazem parte de um mundo no qual todos nós estamos mergulhados, um mundo de expiações e de provas, onde se aqui estamos é porque assim o merecemos. Algo fizemos para estarmos aqui, e nada agradava às leis divinas, certamente, por isso que estamos amargando os problemas e as contingências de um plano como este, mas necessários, certamente, ao burilamento de nossas almas, porque somente assim haveremos de retirar de nós essas arestas de iniquidades que ainda convivem em nossos seres, representadas pelo orgulho, egoísmo, ambição, inveja, vaidade, impaciência, intolerância, ódio, ressentimentos, rancores, maledicência e tantos outros elementos negativos que nos impedem caminharmos mais céleres em busca da conquista definitiva da paz e da felicidade. Por isso que viemos mais uma aqui à tarde de hoje, mais uma vez aqui à tarde de hoje, justamente para alimentar as nossas almas. Certamente a maioria que aqui está já alimentou o seu corpo físico, certamente já alimentamos, mas precisamos agora alimentar as nossas almas. Essa é a grande questão da humanidade. Os estômagos cheios, depois de um alto almoço, e o contexto moral. O que é que estamos fazendo para concretizar dentro de nós esta riqueza que somente ela haverá de nos levar à conquista da felicidade, que é a riqueza moral? Esse tesouro sublime do qual Jesus nos dizia que nenhuma traça haverá de corroer, nenhuma ferrugem haverá de destruir, nenhum ladrão haverá de roubar. Esse é o tesouro eterno,
E viemos aqui justamente para começarmos a exercitar essas virtudes, em busca dos esclarecimentos necessários para que no dia a dia de nossa existência possamos expressá-los com mais fidelidade, possamos mostrar à sociedade em que vivemos que já não somos mais o homem velho de antão, mas que somos uma pessoa disposta a modificar, disposto a me transformar, porque eu já dou sinais de transformação essa que certamente haverá de motivar aqueles outros que convivem conosco, tornar-nos um exemplo. Claro que o modelo maior que temos é Jesus, mas podemos, pelos nossos próprios esforços, também ser um modelito, um pequenino modelo a incentivar tudo aquilo que ele nos deixou. Por isso que o Sr. Kardec foi muito claro quando ele disse: conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Porque ao buscar esses princípios e a pô-los em prática na exercitação constante, ele certamente vai começar a sinalizar essa transformação. E os olhos da sociedade voltar-se-ão para ele e dirá: aquele sujeito é diferente do homem comum da terra. Ele não tem vícios, ele não fala mal de ninguém, ele é uma criatura coerente, que tudo que diz tem lógica, porque ele é espírita. Por isso que quando ele também cai de ladeira abaixo, aí se diz: olha, e era espírita. Veja o modelo que está se criando em torno da figura do espírita, e não só pela sua transformação moral, mas como o esforço contínuo que ele empreende contra as suas más tendências e inclinações, para manter acesa esta chama da transformação dentro de si. E isso certamente vivenciava muito bem a nossa querida Ivanilde Rodrigues Correia, muito carinhosamente conhecida por nós de Wanda. Isso muito bem ela sabia vivenciar, não só aqui na Casa dos Humildes, como principalmente dentro do seu lar, com os seus familiares mais íntimos e todos os seus entes e parentes e amigos, porque ela era fiel aos seus objetivos, ao propósito abraçado. Ela se enquadrava nesse conceito de Kardec, porque ela lutava para conseguir esse tesouro, e certamente está usufruindo hoje dessas benesses, desse esforço que ela empreendeu nessa luta constante, de uma mulher aguerrida, honesta, íntegra. Pouco conheci Wanda, como muitos conheceram aqui, mas o pouco que eu a conheci, principalmente naquela festa gostosa dos 80 anos de Alfredo, onde nós tivemos a oportunidade de assentarmos em torno da mesma mesa, e foi ali que eu conheci mais Wanda, lá na ABB, naquele salão capiba da ABB. Tivemos a oportunidade de estarmos juntos, fomos convidados por Alfredo para fazermos uma exaltação pelos 80 anos da sua vida aqui na terra conosco, essa criatura também que nós respeitamos muito. Não estou vendo aqui ainda, mas certamente ele vai chegar, certamente. Mas o que nos estimula muito no movimento espírita é isso, é sabermos que dentro deste movimento existem pessoas fiéis ao objetivo abraçado, pessoas dignas, que se colocam adiante
da direção de uma instituição como esta e sabe levá-la adiante. Não tem problema de solução de continuidade, porque ela segue à risca os princípios básicos da doutrina espírita, em toda a sua pureza. E aí você não tem sequer nada que possa falar contra. No início do movimento espírita aqui em Pernambuco, eu posso falar alguma coisa porque eu convivi muito com isso, já que meu pai foi 33 anos presidente da Comissão Estadual de Espiritismo. E eu vi os problemas. Mas ao mesmo tempo eu vi os grandes exemplos de pessoas que viveram e conviveram junto com a doutrina espírita, dando o exemplo que era necessário para que esse prosseguimento não sofresse percalços. Aí a gente tem exemplos notáveis de desbravadores, como Blandida Filippini, como outros de Djalma Montenegro de Farias, e tantos outros, José Antônio, e tantos outros que se posicionavam à frente do movimento, numa época muito mais difícil, para mostrar que o ideal da doutrina espírita estava na fidelidade maior e no cumprimento da obrigação diante daqueles princípios. E isso ela sabia fazer muito bem. Parece que eu estou vendo ali, onde está sentado Fátima Mignon agora, parece que eu estou vendo ali sentada. Ela não entrava, ela ficava ali sentada me ouvindo. A última vez que eu estive aqui, tive a oportunidade de vê-la ali sentada, puxava a cadeira e ficava ali. Eu não sei se vocês se lembram, dando-nos aquela força de ser assistido pelo presidente da casa. Porque eu conheço muitas casas que eu vou e o presidente sai para fazer alguma coisa e nem ouve a gente falar. Mas ela não, ela dava a atenção necessária. Isso é uma forma carinhosa e estimulante para aquele que vem, que é uma tarefa muito difícil. Vocês há de convir e me dar responsabilidade. São 41 anos nessa labuta, mas a responsabilidade foi feita para a gente desenvolver as nossas qualidades. Sem responsabilidade nós não estaríamos aqui. E ela era muito responsável nos seus afazeres espirituais, mesmo atingida pela doença que a acompanhou há alguns anos, mas ela nunca se rendeu. E no momento em que pôde dar mostras disso, ela estava aqui. Na hora em que foi liberada, ela disse: é agora que eu vou lá para o lado de Silas. O lado de Silas não, desculpa, para a casa dos humildes. Isso é coisa da minha cabeça, porque eu estou à frente da minha instituição, me desculpe. Mas ela estava aqui conosco, ali sentada na biblioteca, com aquele cabelinho já curtinho, cortadinho, muito simpático. Mas o que é maravilhoso na doutrina espírita, e isso realmente é onde nós queremos chegar, é justamente a compreensão que nós temos a respeito dessa viagem, do qual todos nós haveremos de passar um dia, mais uma vez. Não ficaremos para semente, como dizia minha avó. É isso mesmo. Todos nós haveremos de partir um dia. Diz um ditado chinês: 3 coisas o homem não foge aqui na terra: o olhar do Deus, o grito da consciência e da morte física. Dessa ninguém haverá de escapar. É isso mesmo, pode olhar para mim. Não haverá de escapar também. Todos nós haveremos de partir um dia. E o que é interessante disso é que cada um dos desencarnes, cada um desencarne é diferente do outro. Eu não gosto muito de falar na palavra morte não, porque ela dá a ideia de que acabou-se e pronto, fim de papo. E quando eu falo em morte, eu falo morte do corpo físico. Aí é outra coisa. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita que o processo é contínuo, que a vida continua, é uma mudança apenas de vestuário quando deixamos esse corpo físico, para subirmos às regiões espirituais. Portanto, a vida continua, isso não temos dúvidas.
Disso não temos dúvidas. Eu disse que ele demorava, mas chegava. É feito chuva de janeiro. Tudo bem, doutor? Dona Conceição, sejam bem-vindos. Portanto, essas três coisas nós não escaparemos. O assunto da tarde de hoje, ele fala, o tema que Kardec colocou, e é compreensível porque ele colocou assim, ele diz, perda de entes amados. Perda de entes amados. Perda de entes queridos. A gente entende porque ele colocou perda. Porque a perda, ela pode ser definitiva ou pode ser momentânea. Só que essa perda que Kardec falou não é definitiva. É uma perda momentânea. Você pode perder alguma coisa e depois achar. Pode ou não pode? Pode. E é nesse sentido que ele colocou. Ele tinha que colocar por conta de uma abrangência. Afinal de contas, todas as religiões, principalmente as cristãs, sabem que após a morte física, o espírito vai para algum lugar. Aí vai mudar, obviamente, o conceito filosófico disso aí, dependendo do que foi criado aqui na Terra, dos seus regulamentos internos. Todas as religiões cristãs são espiritualistas, mas nem todas as religiões cristãs são espíritas, porque o espiritismo é espiritualista, ele acredita na vida após a morte. Mas nem todas as religiões cristãs, como o catolicismo e o protestantismo, são espíritas, porque não aceitam e não abraçam os princípios da doutrina espírita. Então não existe perda. Tudo é uma questão temporária. E isso todos nós sabemos. É uma questão temporária. Para nós que abraçamos os conceitos dessa doutrina maravilhosa, isso aí se torna uma coisa amplamente natural, tal qual é o nascimento. A morte física é tão natural quanto o nascimento. Todos nós haveremos de um dia deixar esse corpo para irmos a um outro plano, e nos prepararmos para depois retornarmos através da lei sofismável e comparável e justa do nosso Criador, que se chama reencarnação. Sem ela, Deus não seria justo. Eu acho muito difícil as criaturas que aceitam outros conceitos em outras religiões, quando perdem, entre aspas, porque no conceito deles, na realidade, por tudo que eles têm, vinculados aos dogmatismos estabelecidos por aqueles princípios religiosos, certamente, quando morre, ou quando desencarna, ou quando eles perdem um ente querido, eles têm a sensação verdadeira de perda, face aos conceitos abraçados. Por quê? Porque o que foi estabelecido nos conceitos de suas doutrinas são justamente dogmas que estabelecem regiões onde ali ficarão eternamente. Estou errado? Não. Ou vai para o purgatório, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Por mais amor que você tenha à criatura, por mais amizade que você tenha estabelecido entre um grupo familiar, quando vem a morte física estabelecida nesses conceitos de algumas religiões dogmáticas, então vai se perder tudo aquilo que fora construído e fomentado às bases do amor. Vai ou não vai? Vai. E mais angustiante ainda, aquela mãe que se doou, que é um espírito evoluído, mas que tem nos seus filhos espíritos ainda limitados, e que não chegaram ao patamar de evolução do que ela está, ela vai para o céu, e eles vão ficar no inferno, se forem espíritos rebeldes. Haverá felicidade para um espírito como esse? Principalmente o inferno, do qual ele jamais ousará de sair. Então vejam como os conceitos se modificam em relação a isso. Eu tenho alguns exemplos vividos. Eu tenho um amigo, esse amigo já partiu, era amigo meu de adolescência, de juventude, a gente cantava muito, tocava junto, na época que eu morava no Espinheiro. Um sujeito bonachão,
criatura que eu gostava de estar com ele, de conversar, de trocar ideias. Casou-se, teve 2 filhos. Primeiro uma filha, a filha cresceu, desenvolveu-se, estudava nas damas. Com 12 anos de idade, insistiu ao pai e à mãe de ir a Brasília, conhecer Brasília, porque lá tinha um tio. E precisava conhecer Brasília, eu queria conhecer Brasília, papai, mamãe, e eles meio receosos, não sabiam porquê. Não, minha filha, deixa isso para outra oportunidade, quando todo mundo for, a gente vai junto. Não, papai, mamãe, eu quero ir. Olha, esse casal era um casal que vivia toda semana, um dia na semana, reunido com grupos de casais, denominados encontros de casais, que algumas religiões promovem. Católicos, e viviam reunidos ali e tal, de vez em quando uma missa, aquela coisa toda e tal. Aqui não vai nenhuma crítica, eu apenas estou citando o fato real, aquilo que aconteceu. Mas ela insistia muito, insistia tanto que até bilhete colocava debaixo da xícara. Papai, eu quero ir para Brasília. Aí ele, entre acordo com a esposa, e vamos deixar ela ir, ela vai para Brasília. Passa alguns dias, quando estão de viagem para uma cidade próxima daquelas lá, satélite, mais longe um pouco do centro de Brasília, eis que um acidente, um carro, ela estava no banco traseiro e quebrou o pescoço e desencarnou de imediato. Isso foi um choque que só sabe quem conviveu, quem viu de perto, como nós vimos a reação desse amigo. Eu não quero dizer a vocês que o espírita também não teria um choque. Isso é natural do ser humano. Só que por tudo, se ele é espírita mesmo, por tudo que ele conhece, ele vai ter mais facilidade de amortecer do que aquele que não tem esses princípios. Porque vem logo em mente: por que Deus fez isso com a minha filha? Vem ou não vem? Vem logo essa pergunta. Aí vem logo pôr em dúvida a justiça de Deus. Quem somos nós para julgarmos Deus, diz Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, a revolta sobreveio sobre esse casal e sobre ele, principalmente ele, de tal forma que ele começou a beber todos os dias, brigava de vez em quando no trânsito, de sair do carro para brigar com as pessoas, ficou totalmente desnorteado, entrou em parafuso. Todos os dias ele ia ao cemitério de Santo Amaro, mandou limpar aquela rua, enfeitá-la toda, a rua em que ela estava, porque ele tinha convicção de que ela ali estava ainda. Tanto é que antes mesmo de 2 anos, ele foi na administração do cemitério para pedir para que abrissem, porque ele queria ver a sua filha. Aí eu pergunto a vocês, eu não estou criticando ele já está no mundo espiritual também, ele já partiu, mais novo do que eu. Intervenção lá, ele foi fazer e tal, aí não se deu bem e desencarnou. Aí eu pergunto a vocês, seria certo um espírita que abraça certos princípios, esses princípios maravilhosos de que a vida continua, de que a morte não existe, agir dessa forma? Então ele não é espírita, ele não está lutando para pôr em prática esses princípios. Sofrer, ele vai sofrer, claro, porque ele é humano, mas não plano pelo mundo material, insuflado por outros interesses. Aí surge o filtro. Mas Chico não. Chico sempre foi atento, vigilante, sempre com os olhos abertos. Não se tem um ponto negativo que possa se falar de Chico Xavier. Aí ele foi a Chico Xavier, como muitos também já tinham ido a Chico Xavier. Existem muitas obras falando sobre os jovens que partiram
e suas mensagens às suas mães quando foram procurar Chico. As mães de Chico, vocês viram o filme, né? E ele vai lá e ele recebe a mensagem do filho. Papai, maninha, pronuncia o nome deles, eu não vou dizer o nome deles, né? Falta de ética. Vocês me ensinaram tanto sobre a doutrina espírita e esses princípios maravilhosos, do qual usufruo agora, mas vocês também precisam pô-los em prática. É a hora, é o testemunho para pô-los em prática. Essas lágrimas, muitas vezes até de revolta, doem minha alma. Vocês precisam modificar esse perfil. Aí começa a citar os familiares que Chico nunca tinha visto. Até o apelido do cachorro ele cita. Coisa notável, como tantas outras mensagens. Agora ele estava mais tranquilo. Estava mais porque não estava totalmente tranquilo até ver o sujeito preso. Como na realidade ele foi julgado e foi preso, aposentado, preso, mas se eu não me engano, alguns anos atrás ele deixou o corpo físico e desencarnou. Certamente haverá, diante das leis de causa e efeito, resgatar esse débito. Não é isso? Porque Jesus disse que só sairá de lá depois de pagar até o último ceitil. Eu acho isso interessante. E ainda se acredita em inferno eterno. Jesus falou em sair. Sair até pagar o último ceitil. Então, se é para sair, vai sair, não vai ficar. Então, dizendo que vai ficar por aí eternamente lá. Quer dizer, não se procura compreender as entrelinhas dos ensinamentos de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Oi, se há moradas, existem moradores. Então, não só a terra é habitável, porque para eles só existe a terra, dentro de tantos bilhões de galáxias e trilhões de estrelas. Fora o mundo espiritual, a sua realidade sublime. Então, muitas moradas na casa de meu pai, e cada morada dessa, obviamente, haveremos de atingir boas moradas se formos previdentes, vigilantes, bons, procurarmos desenvolver em nós os princípios crísticos da caridade, do amor. Serão maus, serão péssimas moradas se nós infringirmos essas leis e esses princípios. Iremos curtir esses sofrimentos, tal qual André Luiz tão bem, através de Chico Xavier, expôs na sua obra Nosso Lar, e que foi tão bem estampada na obra cinematográfica denominada com o mesmo nome do livro, Nosso Lar. Então a realidade do mundo espiritual se descortina diante de nós. Então é preciso ter muito cuidado, porque o espírito, quando ele deixa o corpo físico, vocês pensam que chegando lá, dependendo do espírito, eles vão chegar em paz, envolvido de paz, mesmo que ele tenha sido um espírito até lutador. Vai depender de muitos fatores. Eu me lembro muito de Friedrich Figmann, Jacó, pseudônimo Jacó no livro Voltei. Jacó era diretor da Federação Espírita Brasileira. Espírita. Jacó, representante da Casa Edson aqui no Brasil, um homem que tinha muito dinheiro, era rico. Tanto é que depois que antes de desencarnar, ele deixa a sua fortuna toda para a Federação Espírita Brasileira, fazer dela o que Lírio aprovesse. E Jacó desencarna. Vocês vejam o tormento de uma pessoa espírita, mas vinculada a certos processos aqui materiais, que não lhe deixavam libertar-se do corpo físico. Por quê? Não basta apenas dizer eu sou espírita, é preciso ser acima de tudo, vivenciando esses princípios. Por quê? Aí ele vai nos falar de algo interessante. Eu vou chamar a atenção a vocês para a gente começar a depurar esse elemento pernicioso que nos vincula aqui ao plano físico quando deixarmos o corpo. Os fluidos gravitantes. Já ouviram falar nesses fluidos? Fluidos gravitantes. Sabe o que é o fluido gravitante? É você reverenciar o seu carro, aquele Corolla que você comprou, aquele
né? Civic novo, cheirinho gostoso, carro novo, né? Você apostar tudo nele, mandar polir de vez em quando, e parece uma pessoa. Parece mentira, mas tem gente que trata as coisas materiais dessa forma, eu já vi. Você está criando com aquele carro fluidos gravitantes com ele, sabia disso? Quando deixar o corpo físico, você vai também sentir dificuldade de se desligar dele. A mesma coisa tratando-se de poupanças, a mesma coisa tratando-se de terrenos, de casas e patrimônios. Imagina o sofrimento de certas pessoas, hein? Quando chegam no plano físico e espiritual, para se desvincular dessas coisas. Por isso, que a gente não deve reclamar quando painho, maninha, titio ou titia, o meu amigo, estiver na UTI durante um certo tempo, antes de partir para o plano físico, para o plano espiritual, porque aquilo vai ajudá-lo a depurar-se desses elementos. Sabiam disso? Vai ajudar-lhe a se depurar desses elementos. Ele vai esquecendo, não vai ter mais valor para ele, ele vai se depurando. Claro, isso vai depender da intensidade dos interesses, porque vai ter uns que vai querer ainda ficar junto, vai depender tudo da circunstância moral de cada um. Então vejam como a coisa é. Olha, gente, ninguém tem mesmo a morte igual a outra, a morte física. Todas as mortes são diferentes, morte física. Todas são diferentes, uma da outra, é feito a impressão digital. Vocês viram aquelas 200 e quase 40 pessoas, né? Ainda existem 5 em estado muito crítico, daqueles jovens, mas nenhum teve a morte igual ao outro. Aparentemente, fisicamente foi, mas a questão do despreendimento, a questão da sua chegada, a questão de estar lá ou estar cá, vai depender de cada um. Diz Bezerra de Menezes no livro, que agora a gente de novo reviu, graças à pseudo-festa que passou, nas fronteiras da loucura. Bezerra diz para Manuel Flamengo de Miranda, em relação àquele caso dos jovens que desencarnam, que o carro cai e eles afundam no pântano, ele diz, mediante aquele sofrimento, aí Filomeno diz, mas é assim mesmo, é que coisa? Ele diz, porque a morte é de ordem orgânica, porém a libertação é de natureza moral e espiritual. Estamos preparados para essa libertação? O que é que estamos fazendo? Para que quando ela chegar, né, aquela senhora dos olhos fundos, aquela foice de lado, né, representativamente falando, bem magrinha, esquelética, olhando para a gente assim, para quando ela chegar, em vez dela pegar a gente de surpresa, a gente é que pega ela de surpresa. Isso aqui é maravilhoso no homem honesto, íntegro, honrado. Já dizia um ditado chinês, outro ditado para vocês anotarem aí. E esse vocês conhecem muito bem. Esse eu falei, inclusive, lá, quando estivemos lá no português, inclusive, por coincidência, eu estava lá no velório do português, e fomos prestar as nossas últimas homenagens ao corpo físico que ali estava, né? E a ela, ao seu espírito, que estava no mundo espiritual, muito bem amparada. E, coincidentemente, saímos dali para visitar a filha de um funcionário nosso que tinha nascido justamente no dia 16 também, no mesmo hospital. Você vê como é o contraste da vida. Chegadas e partidas, a música de Milton Nascimento, né? Aquela música é belíssima, né? O cais, né? Que vai e volta, aquela coisa toda, belíssima. Então vejam que coisa maravilhosa. Porque tudo isso, gente, requer de nós vontade de realizar. Então o ditado chinês dizia o seguinte, aí eu me lembrava disso: quando nascestes, choravas, enquanto todos que estavam ali ao teu redor sorriam. Mas com você também aconteceu isso. Todo mundo chorou, não chorou, era até necessário a própria medicina. Se não chorar é perigoso. Nem que tenha que levar uma palmada, a primeira palmada que a gente leva para chorar. Enquanto choravas, todos sorriam ao teu redor. Portanto, vive uma vida digna, tal qual Wanda levou, para que quando saíres daqui, através da morte física, possais sair sorrindo, enquanto todos que conviviam ao teu redor fiquem chorando a tua ausência. Eu acho isso notável, esse ditado.
Então esse é o nosso maior objetivo. Não é fácil, é preciso estarmos preparados, tal qual ela estava também, preparada para esse desiderato, esse objetivo, do qual todos nós haveremos de sair um dia. Quem não estiver preparado, haverá de sofrer as consequências dessa despreparação, como foi a da Heloísa, tantos outros espíritos, como foi o caso de Jacó, que ficou ligado aos fluidos gravitantes, e só depois de uma operação muito meticulosa de Bezerra de Menezes é que conseguiu tirá-lo do corpo físico, e ele sente aquele choque da cabeça aos pés e desmaia. Aí Bezerra coloca ele nos braços e leva ele para uma região praieira, de uma praia, um litoral de praia, onde ali são captadas energias maravilhosas. Veja a importância da praia, viu? Você que é vidente, vá para a praia de madrugada para você ver se não vai ver coisa. Certamente. É o refazimento. E os médicos aconselham, inclusive, determinadas horas. Eu me lembro quando eu era criança, nós tínhamos um hábito seguinte: acordar antes que o sol surgisse. O sol nascer não, que o sol está sempre vivo, né? O sol surgisse. Lá em Piedade, aquela algazarra, a gente se acordava no escuro, né? Aí íamos para a praia ficar esperando. Quando o sol surgia, a gente ia, tomava o banho, primeiro banho, engolia um gole de água salgada e sentíamos que era puramente iodo. Eu não sei se vocês sabem disso, é iodo, é o plâncton, é ali. Você não sabe como isso é importante. Agora não vai fazer em certas praias nos dias atuais, não, senão você pode desencarnar no outro dia. Precisa ter cuidado, faça a poluição. Mas se você procurar um local onde realmente não existe a poluição, você pode fazer isso. Se você tem uma casa na praia, experimente fazer isso todos os dias e tome um gole d'água. Não vá tomar muito não, senão se você tiver problema de pressão, pode desencarnar. Pressão alta. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, essa é a realidade sublime dessa doutrina que abraçamos. A doutrina que descortina o horizonte de esperanças, mostrando-nos que a morte não existe, calcada única e exclusivamente naquilo que Jesus disse: o que eu vos desejo é vida, vida em abundância. Mas não é essa vida material não, é a vida espiritual que ele objetivou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Isso ele disse naquela ocasião, quando ele chega e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria: o Senhor, se tu estivestes aqui, não teria acontecido isso. Isso é que é a confiança, hein? Como se Jesus pudesse derrogar as leis. E nem assim ele derrogou, porque Lázaro não estava morto. E ele diz: Lázaro dorme, e eu vou despertá-lo desse sono. Está lá. E Lázaro não estava morto, porque ele não poderia, e nenhum espírito, nem o próprio Deus, pode derrogar as suas próprias leis. Desde que você desencarnou, nenhum espírito, nem você mesmo, pode assumi-lo mais. Esse negócio de outro assumir é filme de americano, né? Os mortos-vivos e tal, essa coisa toda. Mas não existe isso. Porque quem expulsa o espírito é o corpo físico, que deixa de ter estrutura orgânica, vida orgânica, expulsa o espírito. Não é o espírito que sai para o corpo deixar de viver, não. É o corpo que deixa de viver para que o espírito seja expulso. Estejamos, portanto, preparados para esse momento fatídico. É o único momento, é o mais fatal que existe, ninguém pode fugir, dizem os espíritos. Procurando vivenciar intensamente esses princípios exarados pelo amor excelso do grande mestre de todos nós, nosso Senhor Jesus Cristo, que quer a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa bem-aventurança. Para isso é preciso pô-los em prática no dia a dia de nossa existência, como tão bem fez a nossa querida Wanda, para que, nos esmerando em seu princípio, em seus exemplos, possamos também dar continuidade a esse processo evolutivo, em busca de um mundo melhor, em busca de fazer que a Terra saia deste contexto de expiações e provas para o mundo de regeneração. Para isso é preciso convencer as criaturas, através da prática do amor excelso que é a caridade no dia a dia de nossa existência, o exemplo que marca, tal qual fizera aquele pequenino pássaro, que, observando a floresta em chamas, não deu outra, voou em direção ao lago próximo, encharcou o seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas,
balançou as suas asinhas, mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporavam mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele continuou naquela tarefa, indo e vindo, em defesa da irmã natureza, até que, interceptado por um pássaro maior, que abordando lhe diz: meu querido irmão, não estás vendo que jamais apagarás este fogo sozinho? Estás cometendo atitude idiota, imbecil. E ele humildemente responde-lhe dizendo: pode ser que eu não faça, meu querido irmão, mas cumprirei, se possível até a morte, defender a irmã natureza, que em tantos momentos nos agasalhou em nossos ninhos, reconfortando nos galhos das árvores, que agora padece através das chamas destruidoras. E continuou naquele exemplo notável, até que observado por milhares de pássaros que ali passavam, que, atendendo para aquele exemplo maravilhoso do pequenino pássaro, resolveram segui-lo, reuniram-se no milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, balançaram as suas asinhas, e uníssonos conseguiram definitivamente aplacar as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, eis o conselho amável do Espírito de verdade, a fim de que possamos robustecer as nossas asas na sabedoria do amor, para que no dia a dia de nossa existência possamos proceder tal qual Ele nos ensinou, tal qual estamos agora com esse interesse de absorver essas máximas em sua verdadeira essência, trazendo-lhe tal qual água bendita em nossos corações, transformando-os numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual lhe disse a mulher samaritana, para que no dia a dia de nossa existência possamos deixá-la respingar a consciência de todos aqueles que convivem conosco, através do nosso exemplo fiel a esses objetivos, para quem sabe um dia convencidos, possam eles também estar aqui neste banquete espiritual e usufruindo do mesmo, alimentando as suas almas com Jesus, por Jesus, para Jesus. Que Ele nos ilumine hoje e sempre. Paz e harmonia é o que desejamos a todos. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Estevão pela exposição que foi feita na tarde de hoje, e que esses ensinamentos possam realmente incutir em nós a necessidade de pararmos para refletir do que estamos fazendo das nossas vidas, da nossa missão, que muitas vezes deixamos pela metade e não concluímos, mas com a certeza da presença do nosso Mestre Jesus em nossas vidas, haveremos de concluí-la com muita alegria e com muita paz. Vamos aos avisos da nossa casa. Visitem nossas vovozinhas diariamente a partir das 14 horas. Nós temos aqui, todo primeiro domingo do mês, a campanha do quilo, que é realizada das 8 às 11 horas. E aos domingos nós temos aqui às 16 horas a reunião da Mocidade Espírita e a evangelização infantil. Amanhã, segunda-feira, 19h45, teremos a reunião de consulta espiritual. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante convidado, o nosso irmão Paulo Lucena, da Casa dos Espíritas de Pernambuco, localizado nas Graças, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Toda sexta-feira nós temos aqui na casa, às 20 horas, os estudos espíritas, na seguinte ordem. Na primeira sexta-feira, o tema é André Luiz e a vida no plano espiritual. Na segunda sexta-feira, o tema é Allan Kardec, o educador e o codificador. E a terceira sexta-feira, o tema é Joana de Ângeles e a psicologia espírita. E a quarta sexta-feira, nós temos aqui o estudo, o tema Espiritismo, uma visão holística da vida. Acessem o site da nossa casa, www.casadeshumildes.com, com toda a programação da casa, e o site e o blog do Bruno, bruno-tavares.zip.net, com um artigo diário, e a TV do blog 24 horas online. O artigo de hoje é
a missão do casal Kirlia e Kirov. E o filme da semana, Portas para o Além. Vamos encerrar a primeira parte das nossas atividades na nossa prece de agradecimento. Deus de amor e bondade, Pai de infinita misericórdia, ao encerrarmos a primeira parte do nosso trabalho, Senhor, queremos te dizer da nossa gratidão por estarmos aqui nessa casa de oração e trabalho, aprendendo do Evangelho Consolador que o nosso Mestre nos deixou. Que possamos, Senhor, refletir em torno de todos os pontos que foram aqui apresentados pelo irmão palestrante, que possamos intuir, Senhor, nas nossas vidas, desses ensinamentos, para que possamos encontrar a paz que tanto necessitamos. Ainda somos espíritos imperfeitos, apegados ainda às coisas materiais, mas o Evangelho Consolador, o Teu Filho, Pai amado, nos dá a condição de nos libertarmos. Agradecemos também ao Dr. Bezerra de Menezes, que com sua equipe espiritual nos assiste com tanta amor, com tanta paciência e com tanta abnegação. E assim sendo, Pai amado, na certeza da Tua presença amiga e amorosa em todos os instantes de nossas vidas, te pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos. Que assim seja. Por favor, aguardem a chamada para o passe. Boa tarde.